Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop empresarial. E hoje o nosso bate-papo é de empresário para empresário, porque eu quero te dar o exato passo a passo que você precisa fazer na sua empresa para alcançar algo que eu já alcancei há algum tempo, a tão sonhada liberdade empresarial. Mas antes, eu quero me apresentar para você. Olha só, eu me chamo Ednei Quaresma, você deve saber disso, e eu sou um eterno professor. Comecei minha vida como professor no Grupo Ideal, virei sócio dessa empresa, depois abri o Colégio MAC, que é uma instituição de 20 anos hoje, depois me associei ao Unopar, onde eu espalhei a universidade por todo o território paraense. Hoje eu sou CEO de uma empresa chamada Partner Educacional, que atua em 5 países diferentes, atendendo mais de 50 mil alunos. Tem a FAMAC, que é a empresa que representa a Unopar, o Colégio MAC, a minha marca mais antiga, a Rocket Escola de Negócios, que é onde você está interagindo aqui comigo, e a Flex Major, que é uma escola sediada lá nos Estados Unidos, que faz internacionalização dos estudos. Agora, quero te dizer uma coisa. Você precisa ter muito orgulho de todos os seus feitos. É por isso que eu trago sempre esse slide aqui, que é o Ednei na mídia. Quando você se orgulha do que você faz, quando você entrega resultados, tenha certeza que o teu cliente, que os teus stakeholders, que são as pessoas que influenciam ali o teu negócio, eles também vão aprender a te valorizar. Então, imagina, eu já fui tema, por exemplo, da revista Exame, como uma escola de inglês que rompeu as barreiras e levou inglês ao vivo, direto dos Estados Unidos para o interior do Brasil. Imagina que no Dia do Professor, no Dia dos Professores, eu fui homenageado pela Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como um dos 5 empresários do setor educacional que mais influenciam a disrupção da educação no nosso país. Então, como não ter orgulho de tudo que a gente faz ao longo da nossa jornada? Tenha orgulho do que você faz também. E não interessa o tamanho, orgulhe-se. Olha só, para a gente começar, eu quero que você, empresário e empresária, entenda primeiro em qual estado, em qual nível como empresário você está. Porque presta atenção. Primeira coisa, você tem 4 níveis, você tem 4 estágios que você, como empreendedor, pode estar, tá? Preste muita atenção para que você, de uma forma muito tranquila, sem preconceito e sem julgamentos, se entenda em que estágio você está. Então vem para cá comigo. Olha só, primeiro estágio. É um estágio que todos nós passamos, é o estágio empreendedor. Empreender é coração. Então, empreender é você ter aquele tesão, aquela energia de iniciar uma empresa do zero e conseguir pensar nela de manhã, de tarde, de noite. Você sonha com essa empresa fazendo sucesso. Então, quando você está nesse nível, você é sim um empreendedor e você deve ser empreendedor para o resto da sua vida. Na sequência, você começa a aprender como esse empreendedorismo gera dinheiro para você. Então você se transforma em um comerciante. Você compra um produto ou você paga uma mão de obra para executar um trabalho ou você vende um produto. Então você compra o produto barato, vende mais caro, você paga uma mão de obra e vende um serviço mais caro. Então, quando você começa a fazer este comércio, você se tornou um comerciante. E é aí que eu me preocupo com você. Tem muita gente que parou no momento comerciante. Como assim, Ednei? Tem muita gente que começou a empreender, empreendendo com o coração, com toda a sua energia, percebeu que poderia ganhar dinheiro comprando e vendendo ou intermediando uma mão de obra. E a partir daí, esse dinheirinho começou a dar uma certa estabilidade. Ou seja, a pessoa começou a morar num lugar legal, passou a ter um carrinho bacana e pronto. Aquela energia empreendedora desaparece. Porque você acha que já está ganhando
o suficiente. Cuidado. Muito cuidado, porque eu conheço vários empresários que, na verdade, são apenas comerciantes. Por quê? Porque quando você se transforma em empresário realmente, é a hora que você tem uma empresa formalizada, que você paga seus impostos, que você assina a carteira das pessoas, que você está emitindo nota fiscal. Aqui começam a surgir os problemas. E aí você tem o problema eterno do brasileiro, do empresário, o problema tributário, você tem conflito de interesses dentro da empresa, dos seus próprios colaboradores, ruído de comunicação. Aí sim, esse é o momento que você se sente empresário. Então é aqui que eu imagino que boa parte de vocês que estão me assistindo estão. Você precisa organizar a sua empresa para que ela entregue os resultados que você sempre sonhou. Porque aqui você, enquanto empresário, você ainda é muito operacional. Todos os problemas da empresa ainda recaem sobre você, mesmo quando você tem um monte de funcionários já trabalhando para você. E eu quero que você chegue nesse quarto nível, que é o nível gestor. Quando você é gestor, aí você tem a empresa na palma da sua mão. Você tem os indicadores certos para você entender como a empresa está funcionando. Você tem uma cultura organizacional bem definida. Você tem colaboradores, um time engajado que luta pela mesma causa que a sua empresa defende. E claro, você tem resultado, você tem lucro líquido para reinvestir, para poder mudar a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Esse é o estágio que você quer chegar. Mas lembre-se, para você ser um gestor, você passou sim pelo estágio de empresário e ainda é um empresário, porque esses problemas empresariais jamais sumirão da nossa vida. Quando você é gestor, você já tem dados e informações para controlar isso melhor. Você sempre vai ser um comerciante, porque você vai estar sempre comprando, vendendo, seja um serviço ou seja o produto. E a energia empreendedora, ela tem que estar sempre ao teu redor, porque quando você perde o brilho nos olhos pelo teu negócio, eu te garanto que é melhor fechar. Então, em que estágio você está? Eu quero agora te mostrar um caminho a ser seguido. Vem comigo. Esse caminho chama-se método PIPE. Esse caminho chama-se método PIPE. Há pouco tempo, nós perdemos uma das minhas referências, eu não gosto muito de chamar de ídolo, mas é uma das minhas referências do empreendedorismo, da gestão no país. O Abílio Diniz, que foi fundador lá do Pão de Açúcar e um cara de referência, quando o Abílio estava vivo, ele dizia uma coisa, que empresa é tudo igual. São pessoas, processos e pessoas. E aí, um certo dia, eu ousei melhorar um pouquinho essa descrição do Abílio e aí surgiu o método PIPE. O que é o método PIPE? P de pessoas. Mas não pode ser qualquer pessoa. Porque se qualquer pessoa serve, eu te pergunto, você recontrataria hoje todos os funcionários que estão com você? Eu já fiz essa pergunta para centenas de empresários, centenas de gestores. E a resposta deles é sempre, eu recontrataria uma parte, uma outra parte não. Significa que nem todas as pessoas são as pessoas certas para o teu time. Então, quem são, Ednei, essas pessoas certas para o meu time? São aquelas pessoas que têm uma atitude irrazoável. Ednei, atitude irrazoável é. E na sequência eu vou te explicar em detalhes o que é essa atitude razoável. Mas lembre-se apenas que somente pessoas não resolvem. São pessoas com uma atitude um pouquinho diferente, que eu classifico como atitude razoável. Aí sim, se você tem pessoas com atitude razoável sobre processos muito bem definidos, aí surgirá o que você sonha, que é o crescimento. Então, pessoas com atitude razoável sobre processos estruturados geram o
crescimento do teu negócio. Esse é o método que eu quero te ensinar e que a gente começa a partir de agora. Qual o primeiro passo, Edney, para eu executar o PIPE? O primeiro passo é você ser gestor de si. Como assim? Tudo que for certo na sua empresa tem as suas mãos. Tudo que você faz de correto, ou melhor, tudo que a sua empresa faz de correto tem a sua mão. Agora, tudo que dá errado no teu negócio é tua culpa, é tua responsabilidade. Então, para de culpar o governo, para de culpar a chuva, para de culpar o concorrente, para de culpar o funcionário. Cara, para. Por quê? Se o problema é o funcionário, você permite que ele ainda esteja no teu negócio? Por que você permitiu que ele esteja com você? Por que você fez essa contratação errada? Por que você não tomou a atitude de corrigir o que ele fez então? Então não é o funcionário, é a tua atitude. Ah, é o governo. Você sabe que o governo come uma grande fatia das receitas geradas pelos nossos negócios. Isso é a regra do jogo, tá aí. Se você não aceita, não depende de você. Ah, mas foi a chuva, foi o sol. Você tem que prever e criar soluções para evitar que a chuva, que o sol, que esses intempéries atrapalhem o teu negócio. Então perceba que a sua atitude é o primeiro passo para transformar o seu negócio. E é isso que eu digo, que você precisa ser gestor de si. Para você ser um gestor de si, você precisa entender este princípio. O princípio da irrazoabilidade. Eu sou irrazoável. O que é o princípio da irrazoabilidade? Quando você fala em ser razoável, significa que você está dizendo assim, poxa, seja razoável, né? Medie essa discussão, né? Equalize essa discussão. Então, ser razoável é você mediar, é você não ir aos extremos. E quando você é razoável, você media, você é medíocre. E isso não encaixa dentro de uma empresa. Imagina, o teu concorrente foi lá e tirou o teu principal fornecedor. O que você vai dizer? Não, gente, calma, tadinho, ele estava precisando de um fornecedor também, né? Vamos atrás de outro. É assim que você faz a gestão da sua empresa? Se você acabou de perder para um concorrente a maior venda do ano que você poderia fazer, vai dizer, não, vamos mediar isso, amanhã é um outro dia. Não é assim que as coisas funcionam quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de ser gestor de um negócio. Para ser gestor, você precisa ser irrazoável. Você precisa obedecer esse princípio da irrazoabilidade, que significa fazer o que precisa ser feito, independentemente das condições que existem, sem desculpas, sem autossabotagem. Apenas faça. Vai lá e faz. Então, em uma empresa, às vezes, ou sempre, a verdade é sempre, você precisa ser irrazoável para entregar o seu melhor para o negócio, para os seus funcionários, para o seu cliente. Sem autossabotagem, sem ficar dando desculpa que é o governo, que é não sei o quê, que é o sistema, que é o funcionário, que é... Esquece isso. Simplesmente vai lá e faça. Agora, esse princípio tem alguns pilares para você ser irrazoável. Quais são os pilares para você ser irrazoável na sua vida? Que é isso que eu prego. Um empresário, um gestor, ele tem que ser irrazoável na vida dele como um todo. Então, primeira coisa, enche aqui a tela para mim. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter disciplina. Não existe empresa e empresário de sucesso sem disciplina. Agora, cuidado, não é a disciplina da internet. Não quer dizer que tem que tomar banho de água gelada, não quer dizer que tem que acordar 4 horas da manhã, não quer dizer isso, cara. Disciplina é o seguinte, você instalou um novo sistema dentro da sua empresa para organizá-la. Então você vai ter a disciplina de alimentar este sistema, custe o que custar. Ponto. É sobre isso. Você tem foco. Foco é para onde você está indo, é a direção que você quer. Este ano eu vou bater um faturamento de tantos milhões.
Este é o meu foco e eu vou persegui-lo constantemente. E aí eu vou ter o quê? Consistência. Eu vou conseguir repetir isso por um longo tempo, de forma constante. Todo dia eu alimento o sistema, todo dia eu faço tantas vendas, até que eu consiga alcançar o meu foco. E o meu foco é X milhões de faturamento. Para tudo isso, seja antifrágil. A internet está cheia de gurus empresariais, que na verdade nunca construíram uma empresa sequer. Quando muito, a única empresa que construíram é a empresa de vender curso. E eu falo isso com propriedade porque eu estou no segmento de educação, de construir cursos, seja da educação básica, seja de nível superior, pós-graduação, curso livre, há 24 anos. Hoje eu tenho uma escola, essa aqui, a Rocket Escola de Negócios, que produz cursos também, mas baseadas em um background, em uma experiência de 24 anos de gestão. E eu posso dizer a você o seguinte, os gurus adoram dizer que para que você seja resiliente. E eu digo sempre, dentro de uma empresa você não pode ser resiliente. Dentro de uma empresa você precisa ser antifrágil. Então, de novo, presta atenção. Quando você está, para você que está liderando uma empresa, dentro de uma empresa você não pode ser resiliente. Você precisa ser antifrágil. Resiliente é quando você resiste a uma pressão, mas assim que essa pressão passa, você retorna ao estado original. Aconteceu durante a pandemia, muitos empresários mergulharam durante a pressão que a pandemia fez nas empresas, os empresários mergulharam no mundo digital. Acabou a pandemia, pronto, o cara abandonou o digital, voltou apenas para o offline. Ele foi resistente, ou melhor, ele foi resiliente. Mas aqueles que realmente estão fazendo sucesso foram antifrágeis. O antifrágil, ele resiste à pressão, mas quando essa pressão termina, ele sai ainda melhor. É o que você tem que fazer. As dificuldades vão existir todos os dias dentro do seu negócio, mas a cada dificuldade, a cada pressão que você superar, você precisa sair melhor dela e não voltar para o estado original. Senão você vai estar sendo apenas resiliente. Seja antifrágil. Quando você é antifrágil, quando você é constante, consistente e tem foco e disciplina, automaticamente você está sendo irrazoável. Mas para você aplicar na sua empresa o que eu chamo de gestão irrazoável, que é um outro curso, é o nosso curso presencial, uma imersão de 2 dias, onde eu te ensino métodos de gestão 4.0 para que você aplique isso na sua empresa de forma irrazoável. Isso é a gestão irrazoável. Você organiza os processos de gestão da nova economia, gestão 4.0, de forma irrazoável no seu negócio. Então, para organizar e profissionalizar a empresa, você precisa de técnicas de gestão. Eu ensino gestão 4.0. Agora, para conseguir gerar crescimento e liberdade empresarial, que é o que eu estou tentando te ensinar aqui, você precisa ser irrazoável na aplicação desse modelo de gestão. É isso que vira a sua chave, é isso que vira o jogo. Agora, beleza, Edney, mas eu estou aprendendo nesse momento a ser gestor de mim. Eu já sei que eu tenho que ter disciplina, foco, constância, consistência e antifragilidade. Com isso eu sou irrazoável. Aí eu escolho o meu modelo de gestão e viro um gestor irrazoável. O próximo passo, controlar seu tempo. Muita gente diz que tempo é o ativo mais precioso. Eu discordo. O amor, para mim, é o ativo mais precioso que temos. Mas isso eu te explico lá na gestão irrazoável quando você estiver comigo presencialmente. O segundo ativo mais importante para mim é o tempo. É o tempo. Só que o tempo, ele passa de forma diferente de acordo com a quantidade de tarefas que você tem para o seu dia.
Cara, que louco isso, Edney. É. A lei de Parkinson diz que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Ou seja, quanto mais tempo, mais importante e exigente o trabalho parece ser. Não quer dizer que ele seja. Então, na lei de Parkinson, é o seguinte. Se o teu funcionário tem 10 relatórios para entregar no dia, e ele tem prazo, ele tem variável sobre essas entregas, ele vai te entregar os 10. E ele vai dizer que foi muito trabalho. No entanto, se algum tempo depois você pede para ele fazer desses 10, 6, ele vai gastar, e isso é pesquisa, por isso virou uma lei universal, ele vai gastar para realizar as 6 o mesmo tempo. Por quê? Porque quanto mais tempo você tem para realizar uma tarefa, parece que ela se torna mais importante, mais exigente, mas só parece. É porque ele acaba gastando o tempo dele com detalhes que não necessariamente fazem a diferença ou com outras ações que ele não percebe. Não vai pegar o cafezinho e volta de imediato. Ele pega o café e demora 2, 3, 5, 10 minutos. Ele vai ao banheiro com mais tranquilidade. Ele olha as mensagens da caixa de e-mail, do WhatsApp por mais tempo. E ele volta para fazer as planilhas. Então, entenda. Entenda. Você quer aumentar a produtividade do seu time? Fique sempre desafiando-o a realizar uma atividade a mais, uma atividade a mais, uma atividade a mais. Porque, tendo muitas atividades ou poucas, ele vai questionar que tem pouco tempo para fazer. Então é óbvio que ele sempre tem mais possibilidades de realizar uma quantidade maior de tarefas. Isso serve para a gente. Muitas vezes nós chegamos no escritório, na empresa, com 4, 5 tarefas para realizar. E nós levamos o dia inteiro para fazer. Porque a gente aproveita para conversar com o gerente, conversar com o supervisor, falar ao telefone com o fornecedor, com o cliente. Mas na hora que a gente foca, a gente resolve aquelas tarefas num espaço de tempo menor. Mas a sensação de produtividade é que essas tarefas levaram o dia todo para serem cumpridas. Isso é a lei de Parkinson. Mas eu quero te ajudar. Para você conseguir melhorar, otimizar o seu tempo, eu quero que você use uma ferramenta muito simples. Vamos aqui. Chamada de planejamento FDS. O que é planejamento FDS, Edney? Faço e só eu posso fazer. F. Só eu faço. Tem coisas que eu posso fazer, mas não devo, por isso delego. É o D, de delegar. Existem coisas que já estão delegadas há tanto tempo que eu só preciso supervisionar, fiscalizar, analisar, conferir. Eu não preciso mais fazer. Então o que você tem que fazer agora? Assim que você acabar essa aula aqui, você vai fazer 3 listas. A lista 1, aquilo que ninguém mais na empresa pode fazer. Tipo o que, Edney? Se você está em busca de um empréstimo bancário, se você está fazendo uma análise de crédito, você fala com o gerente, você fala com o seu contador, você faz esse triângulo para conseguir algo tão importante, relevante para o teu negócio. Se você tem um fornecedor gigante que a empresa depende muito dele, você fala com ele, você negocia com ele. São coisas que só você pode fazer. Só você tem essa autonomia. Tem muita coisa que você pode fazer, mas não deve. Como assim, Edney? Eu posso fazer, mas não devo? Você pode fazer um Pix. Mas você deve fazer Pix? Passar o dia fazendo pagamento, Pix. Faz sentido. Um financeiro pode fazer para você. Basta você dar autonomia para ele. Existem pessoas que adoram ficar trancado dentro do estoque, conferindo estoque. Você pode fazer? Pode, mas não deve. Porque existem coisas muito mais importantes para você que quer se tornar um gestor realizar. Por fim, existem coisas que já estão lá, rodando, que basta um olhar seu no dia, um checklist, uma fiscalização rápida, uma conferência.
E o detalhe é, quando você fizer as 3 listas, se por um acaso a lista 1 for a maior, tenha certeza que está tudo errado dentro da tua empresa. Jamais a tua lista de coisas que só você pode fazer vai ser maior do que a lista do que você supervisiona e do que você delega. Isso aqui serve até como diagnóstico para você entender o quanto que você está errando na sua empresa, não delegando, não dando poderes para que as pessoas façam as tarefas mais simples e aquelas não tão complexas. Porque as muito complexas realmente precisam passar pela tua lista. Beleza? Velocidade. Eu costumo dizer que velocidade na tomada de decisão é o principal recurso de um gestor irrazoável. Eu quero que você comece a se transformar em um gestor irrazoável. Como é que eu faço isso então, Ednei? Como é que eu ganho velocidade na tomada de decisão? Você ganha velocidade na tomada de decisão aprendendo, entendendo qual é o seu papel dentro da empresa. Ednei, qual é o meu papel como líder principal, como dono do negócio, como CEO, né? Que é o chefe, é o chefe de execução do escritório, da empresa. É o seguinte, você tem basicamente 3 coisas que você deve focar dentro da empresa, como seu principal trabalho. O primeiro, você precisa servir ao time. Esse é o primeiro e grande ponto. Tudo que você faz a partir de hoje dentro da empresa precisa de alguma forma beneficiar o seu time de colaboradores, para que ele realmente se sinta parte do negócio e consiga entregar o seu melhor para ele. É claro que aqui, nessa aula online, eu não tenho todo o tempo para falar sobre esses 3 temas. Lá na Gestão Irrazoável, no nosso curso, na imersão de 2 dias, você tem uma ideia, eu passo quase 1h30 só explicando como você atua nessas 3 grandes áreas. Aqui eu estou te fazendo um resumo, que é para você começar a entender qual é a jornada para a sua liberdade empresarial sendo um gestor irrazoável. Olha só, a segunda coisa, existem problemas que só você é capaz de resolver. Ninguém mais. Só você resolve esse problema. Eu acabei de citar 2. Uma negociação com o banco, uma negociação com um grande cliente, um grande fornecedor. É só você. E a terceira, acho que é a mais complexa e disruptiva. Como é que você está lidando com a inovação na sua empresa? Porque aqui eu digo que você precisa criar um negócio que vai destruir o seu próprio negócio. Quem produziu o iFood não foi um dono de restaurante. Quem construiu a Uber não foi um grupo de taxistas. Então presta atenção no que eu estou te falando. Como é que você, nesse momento, está se relacionando com a inovação na sua empresa? De novo, quem construiu a Uber não foi um taxista, quem construiu o iFood não foi um dono de restaurante, quem construiu a Nubank não foram os bancões. Então significa que alguém vai criar algo no seu negócio que pode te incomodar de verdade, que pode tirar clientes, que pode diminuir a tua margem. Mas será que você não tem a possibilidade de criar algo que se acople ao teu negócio e evite que você perca mercado, que você perca receita, que você perca lucratividade? Claro que sim. É por isso que a tua mente tem que estar sempre aberta a inovação, pensando como é que eu vou construir algo que, se alguém construir, atrapalha ou atrapalharia o meu próprio negócio. Depois que você entendeu que você precisa desses pilares para ser um gestor melhor, a pergunta é, e o seu time? E as pessoas que trabalham com você? Elas têm essa atitude razoável? Elas têm essa atitude de transformar, independentemente das condições que elas tenham, a empresa em uma empresa que tenha crescimento, que dê resultado, que entregue valor ao cliente? Eu já te fiz eu disse para você que eu fiz essa pergunta para centenas de empresários, eu vou fazer para você. Você recontrataria com entusiasmo todas as pessoas, todas, do seu time uma segunda vez?
Você que está aí do outro lado, provavelmente respondeu não. Mas olha aqui, ó, vem comigo. Meu time precisa de motivação ou de treinamento? Vamos para cá para eu te explicar isso com detalhes, tá? O meu time, Edney, o time que eu lidero hoje aqui dentro da minha empresa, ele precisa mais de motivação ou de treinamento? Se a vida desse teus funcionários ou desse teu funcionário específico dependesse de fazer o trabalho dele, esse teu funcionário poderia fazê-lo? Ou seja, se ele não fizer o trabalho, ele morre. A gente ser bem extremista. Edney, se esse cara depender disso para viver, ó, tá difícil para ele. Toda vez que um funcionário, ele pode fazer isso, mas não está fazendo, é porque falta a ele, ou melhor, falta a ele uma motivação para fazer. Ele consegue fazer, mas ele não está fazendo. Então você precisa motivá-lo, você precisa estimular, você precisa treinar. Agora, Edney, esse cara, ele não tem a menor condição de fazer o que eu preciso que ele faça. Então, porque realmente falta capacidade para ele. Só que quando falta capacidade, você tem dois caminhos, tá? Você tem dois caminhos. Se falta capacidade, você pode tentar desenvolver essa habilidade técnica nele através de treinamentos. Mas para isso, ele precisa querer. A capacidade, você pode treinar. Quando falta motivação, estímulo, é fundamental você entender qual é o tipo de estímulo, qual é o tipo de motivação que você precisa entregar. Porque às vezes você contrata um palestrante que vai lá e, hey, vamos lá, energia! Semana que vem, essa energia acabou, voltou tudo a estaca zero. Então você precisa entender exatamente qual é a situação. Em resumo, é o seguinte. Em resumo, você precisa, entender que 3 características são essenciais para o teu time. E se até este momento da aula, você ainda não pegou o pulo do gato, pega isso aqui agora. Pega isso agora. E de novo, é um briefing, é um pequeno resumo. Porque ao longo da gestão irrazoável, eu e a minha convidada, que é a Geise Araújo, passamos 3 horas e meia explicando qual é o funcionário, qual é o candidato ideal para a tua empresa. Todo funcionário que está contigo ou que você vai contratar, ou seja, todo candidato AAA, que é aquele cara AAA, o melhor dos melhores, ele precisa ser criativo, vamos aqui, ele precisa ter inteligência e ele precisa ter capacidade de executar. Capacidade de fazer, de executar, de resolver problema. Esse cara é valioso. Se com isso ele é inteligente, ele é sagaz, ele sabe dar o pulo do gato, e se ele é criativo, ou seja, não é criativo de ter ideia mirabolante, não, é o criativo de resolver problemas com baixo custo, de forma eficiente, sem te levar o problema para você ajudar ele a resolver. Se você tem esse tipo de funcionário, invista ainda mais. Treine, treine, treine. Se você não tem, a partir de agora você sabe que tipo de funcionário você vai procurar. Não esqueça. O método PIPE, ele mostra muito bem para você agora que pessoas que são criativas, com capacidade de execução, ou seja, de resolver problemas, e que são inteligentes, sagazes, pegam as coisas rapidamente, quando essas pessoas têm uma atitude irrazoável, ou seja, faz sem reclamar, sem questionar, só vai lá e faz. Tem que agradar o cliente, tem que entregar a melhor experiência para o cliente. Eu faço o que for possível para isso. Tem que bater a meta? Então é meta batida final do mês. Então quando você tem pessoas certas, com atitude razoável, sobre processos definidos, estruturados, no sistema, bem organizados, o resultado é um só, que é o crescimento. E aí, eu quero que você entenda uma coisa de uma vez por todas. Tudo isso só vai funcionar quando você, empresário, tomar a decisão
de ser um gestor. Sair da camada coração, que é a camada empreendedora, avançar pela camada comerciante, porque sim, tem que saber vender, comercializar o produto ou o serviço, sofrer as dores do empresário, que são as dores comuns da legislação, do conflito dos colaboradores, da falha de comunicação, da dificuldade com o concorrente, tudo isso é normal. Mas quando você toma a decisão de ser um gestor, ou seja, de saber tecnicamente, olha o que eu te entreguei aqui hoje. Eu te entreguei tecnicamente quais são as pessoas que eu preciso. Quais são? Vem comigo. Você precisa de gente o quê? Criativa. Você precisa... O que mais? Eu estou ouvindo você repetir daí. A gente precisa de pessoas na empresa que são criativos, pessoas inteligentes, sagazes, rápidos e que principalmente têm a capacidade de executar, de resolver problema. Quando essas pessoas têm uma atitude que eu chamo de razoável, junto a processos, o crescimento vem. Mas tudo isso só vai acontecer quando você tomar a decisão de ser primeiro do que todo mundo no seu negócio. Quando você toma a decisão de ser um gestor de verdade, automaticamente você lidera pelo exemplo as pessoas que estão ao seu redor. Automaticamente você atrai talentos. Sabe por quê? Porque os talentos querem estar próximo das pessoas que são talentosas, que são boas, que são irrazoáveis, determinadas. Por isso que eu digo, que eu disse durante todo esse curso, que a primeira coisa que você tem que fazer é ser gestor de si. E depois que você for gestor de si, você encontra pessoas irrazoáveis para te ajudar nessa operação. É dessa forma que você vai conseguir executar no seu dia a dia esse plano e automaticamente alcançar a liberdade empresarial. Mas olha, na Gestão Irrazoável, que é o curso que eu quero que você conheça, a Gestão Irrazoável eu entrego 40 ferramentas de gestão. Não são 4. Aqui eu te entreguei rapidamente 4, 5 modelos que você pode seguir. O que você pode ser na sua... O que você tem que decidir na sua empresa? Você tem que servir ao time. Você tem que resolver o que ninguém resolve e pensar como essa empresa vai inovar no mercado para sobreviver a longo prazo. Eu te entreguei isso agora há pouco. Então, imagina que nessa quase 1 hora de curso aqui, eu já te entreguei ferramentas para você aplicar hoje ainda no teu negócio. Imagina o quanto que você vai poder desfrutar de 40 ferramentas que eu entrego na Gestão Irrazoável, dos vários cases de sucesso que nós já tivemos dos nossos alunos, que eu apresento para você seguir o que eles fizeram também. Então eu deixo o convite aqui especial para que você venha conhecer a Gestão Irrazoável, entre em contato com alguém do meu time, que eu te espero presencialmente na próxima edição da nossa Gestão Irrazoável. Tchau, galera!